que se tem que reconhecer as diferenças quando elas existem, porque é a única maneira de dar um tratamento justo e adequado ao cumprimento das próprias missões. Isto não estamos a falar apenas das condições de recompensa salarial e outra dos funcionários ou dos profissionais, mas trata-se de garantir que, de facto, as missões são adequadamente cumpridas e há eficiência na utilização dos recursos. E isso, obviamente, passa pela motivação dos profissionais. E, de facto, não assumir que há diferenças para e determinar um tratamento devidamente discricionado, positivamente discricionado, é, de facto, inviabilizar o próprio cumprimento das missões e a eficiência da organização. Mas, sem mais, eu passaria a palavra ao Sr. Luís Reis, como representante da Associação de Praças. Gostava de lhe perguntar, desde já, se no quadro, portanto, desta revisão de estatutos que o Governo anuncia, se efetivamente já foram consultados. Já houve alguma interação com as associações profissionais de militares? Em relação à pergunta que me colocou, a resposta é não. Portanto, aquilo que vamos sabendo decorre de algumas audiências em que, nomeadamente com os chefes militares, em que tem havido alguma abertura, que nos têm dado alguma informação daquilo que se vem passando. No que toca, quer o Ministério da Defesa Nacional, através da Sra. Secretária de Estado, ou através de reuniões feitas com a própria DGPRM, ou com os grupos parlamentares, ou com os deputados que têm assento na Comissão de Defesa Nacional, há uma ausência total do que é que está a ser feito em relação ao EFAR. E isto é muito estranho, porque uma matéria de tão grande importância, penso que os interlocutores diretos e envolvidos neste processo deveriam todos ser ouvidos, para que o documento final que se viesse a produzir fosse um documento que, de certo modo, reforçasse os valores da instituição militar e dos militares que as representam. Mas eu, se me permite, começo por fazer uma ligeira introdução. Ligeira é mesmo no sentido da palavra, para além de chamar a atenção para duas ou três questões, penso que será importante os meus interlocutores poderem opinarem sobre o assunto e também a própria plateia poder dizer de sua justiça em relação à questão mais também que nos traz aqui, que é a questão do ENFAR. Se o computador arrancar, já arrancou. Ora bem, o Estatuto dos Militares das Forças Armadas foi criado pelo Decreto 34A de 90, de 24 de fevereiro. Este documento, pela primeira vez, juntou um conjunto essencial de normas estatutárias de direito castrense. Por isso, hoje a revisão do ENFAR, prevista desde a publicação da Diretiva Ministerial para a reforma estrutural na Defesa Nacional e nas Forças Armadas, a chamada Reforma Defesa 2020, tem vindo a ocorrer num grande secretismo, criando um clima de desconfiança e insegurança entre os militares. Esta situação por si só já é muito preocupante e grave, e mais preocupante se torna tendo em conta a prática dos governos desde 2005 em matéria de defesa nacional. Portanto, a prática diz-nos que tudo o que tem sido feito em relação a novos diplomas ou alterações de diplomas, leia-se leis já existentes, de facto as coisas têm sido sempre para pior. Por isso, é importante que este novo diploma proceda a uma nova sistematização no essencial, aperfeiçoa o anterior, procurando preencher importantes lacunas que o tempo e as especificidades da condição militar vieram pôr em evidência, bem como introduzir inovações, adaptando o novo texto às alterações constitucionais e legais, entretanto, ocorridas. Assim, impunha-se que as APMs, Associações Profissionais Militares, fossem envolvidas de acordo com a lei na participação e na discussão deste documento, contribuindo através dos seus contributos para a melhoria do documento final e para a salvaguarda das normas transitórias
dos direitos dos militares e da especificidade da condição militar. Era importante reequacionar o desenvolvimento da carreira militar, cargos e funções, caracterização funcional das classes, tempos mínimos e máximos, porque a tendência é sempre para os mínimos, mas não se quantifica os máximos, e por isso temos praças com 30 anos de carreira e com 25 anos no posto de praça, o que é inaceitável. E nesse sentido, através da introdução de mecanismos reguladores que permitam dar satisfação às legítimas expectativas individuais e assegurar o adequado equilíbrio da estrutura de pessoal das Forças Armadas. É preocupante a situação da passagem à reserva e reforma, portanto há uma grande indefinição em relação àquilo que vai acontecer, nomeadamente na parte da reserva, se o tempo diminui, aumentar não aumenta, se é retirado, se não é retirado, portanto há aqui uma grande preocupação neste sentido, porque temos pessoas a passar precisamente à reserva, não é? E outros estão na iminência de passar. E, portanto, as pessoas têm vida própria e, portanto, temos que, em tempo, preparar a saída destas pessoas com dignidade, de forma calma, para que também, em termos de recursos humanos, os ramos tenham mecanismos para permitir que se possa fazer isto de forma coerente, nem sempre também acontece, e é importante também que o próprio Estatuto consiga consubstanciar perfeitamente aquilo que é a dignificação da condição militar. O reconhecimento é muito bonito, mas ele tem que estar plasmado de alguma forma. Não chega às palavras, tem que estar plasmado, tem que estar escrito, para que possa ser vinculativo. A questão da formação é uma preocupação grande das três categorias, mas no que se refere às praças, ela ganha contornos adicionais, porque envolve um grande número de militares do chamado regime profissionalizante, e o que acontece é que há um incumprimento, não é total, felizmente, mas é praticamente total, com mais peso nos ramos do que noutros, no que concerne à formação certificada administrada. Portanto, é um dever que incube, decorrendo do regulamento de incentivos, que os ramos devem ministrar formação certificada de modo a fazer a integração desses militares na vida ativa. E, de facto, isso não acontece. Portanto, há aqui saltos que têm que ser dados, porque não podemos ter uma coisa escrita e depois na prática nunca se cumprir. Também este processo aparece-nos numa altura em que a situação da redução de efetivos é manifesta nos ramos. Portanto, ela vai sendo preconizada de modo a obter 30 a 32 mil efetivos até final de 2020. Da parte dos RCs tem sido sistemática esta redução, e o que é hoje uma realidade. Portanto, uma coisa é os números e fazerem-se cortes sem saber porque é que se faz este quantitativo. Porque é que não cortam mais? Porque é que só cortaram aqueles? Porque é que não redimensionaram as coisas para que seja feita de outra forma? Não há nenhum estudo, nós perguntámos isso várias vezes, nunca houve nenhum estudo em que se dissesse assim, vamos cortar aqui porque há esta estratégia, vai-se fazer aqui uma reestruturação. Não, isso é falso, não existe. Às vezes todos que perguntámos, nunca ninguém nos foi capaz de dizer que o estudo que originou determinados cortes, não. Portanto, as razões têm a ver com a recente estadia da Troika em Portugal e de facto, isso limitou, portanto, inseriu-se em matérias de defesa nacional, que eu acho que não deviam ser da responsabilidade da Troika, mas o que é certo é que houve uma assunção por parte do Governo em relação a essa matéria. E hoje, e é isso que nos interessa, é a prática, é aquilo que se vive no terreno, é as dificuldades, as enormes dificuldades que os ramos têm na gestão de recursos humanos. Não só no normal funcionamento de uma unidade normal, quanto mais nas unidades chamadas operacionais. E a situação é deficitária, é grave, é complicada, não há recrutamentos, não há vinda de novo pessoal, os quadros permanentes são alimentados pelo regime de contrato e, portanto, estamos numa situação drástica, mas poderá ainda ser pior, se não forem tomadas medidas coerentes e em tempo. O tempo ainda existe, mas corre atrás do prejuízo. Portanto, em termos de linhas gerais, era isto que eu queria aqui transmitir, por isso é que esta revisão do ENFAR
do meu ponto de vista, se impunha ser feita, mas tem que ser bem feita, senão vamos ter novamente um ENFAR que irá sair ou irá entrar em funções a partir de 1 de janeiro e já nós estamos a preconizar a revisão do próprio ENFAR, que é aquilo que tem acontecido com um conjunto de leis. Estou-me a lembrar da 167 de 2006, que é a alteração da ADM, ou do próprio 166 com as normas de passagem à reserva e à reforma, que nesse caso, só para uma norma transitória, um artigo da norma transitória, demorou 1 ano e meio para ser esclarecido qual era a posição correta entre a Caixa Geral de Aposentações e a interpretação que o próprio Ministério fazia. Ou seja, quando se faz uma lei tem que ser este cuidado todo. E tem que se saber se há condições na prática e no terreno de fazer face à despesa que envolve com essa lei. Porque senão não merece a pena fazer uma lei. Portanto, normalmente estas leis aparecem na altura em que há campanhas eleitorais. Há uma coincidência, mas pronto, por aqui me fico. Obrigada.